Até porque disciplina espiritual, do livro Conversando com os Médiuns. Todos os homens carecem de disciplina espiritual, que só se atinge através de reiterados esforços no cotidiano. Quem se decida pela doutrina espírita haverá que se submeter a si mesmo a uma profunda mudança de hábitos. Quem apenas teoriza nunca chegará à perfeita vivência. O médium que pretenda o equilíbrio deve conciliar teoria e prática, dando preferência ao suor que possa verter nas tarefas de amor ao próximo. A mediunidade que se isola, se distancia dos sofredores, é mediunidade que se assemelha à flor artificial. Nunca se expressará com a beleza daquela que está sempre ao lado da dor. Nesse sentido, todo médium necessita de exercer maior vigilância sobre si, não se afastando dos dramas humanos que, acrescentando-se ao seu, haverão de lhe fornecer maior material de inspiração. Na medida do possível, o médium deveria atuar em diversas frentes de trabalho, possibilitando a si mesmo uma variedade de maiores experiências. Quanto mais recursos ele oferecer aos espíritos, mais produtiva a mediunidade, maior riqueza intelectual e moral. Então, sejamos bem-vindos. Vou pedir, então, a Adriana para fazer a prece e conduzir para o nosso querido Evaldo, que está compartilhando conosco estas vibrações de renovação de consciência e agradecendo já ao Elian a parceria realizada da Casa CSX junto ao CEFAC, através do nosso companheiro Evaldo. Muito obrigada, boa noite a todos. Meu Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos em teu nome, com essa oportunidade maravilhosa de reciclar, Senhor, um pouco dos nossos ensinamentos, poder realizar com os amigos que aqui estão, encarnados e desencarnados, um pouco da tua doutrina, um pouco do seu ensinamento, para que nós possamos, Senhor, entender as técnicas do passe, entender para que viemos, né, dentro da nossa missão espírita, realizar esse trabalho. Sendo assim, Senhor, peço que o Senhor envolva o nosso amigo Evaldo, que iniciará esse primeiro dia, esse primeiro encontro, e que envolva todos esses amigos que se dispuseram e aceitaram o convite de aqui estar conosco. Nós possamos, Senhor, beber e nos alimentar dessa fonte viva do saber. Que nós possamos dar início com as vibrações de amor e de luz da nossa equipe espiritual do CEFAC a este encontro. Que assim seja, graças a Deus. Libera seu microfone aí, amigo. Isso. Está liberado para compartilhar, Adriana? Aqui diz que o Cetiel tem que me aceitar. Né? Assim. Tá ok. Deixa eu primeiro marcar aqui a questão do som para... Beleza. Boa noite a todos. Invariavelmente, a gente implora, né, a assistência espiritual dos amigos que estão interessados no nosso progresso na atual existência. E aí, nominar quem são esses amigos é quase impossível. Nós vamos nos remeter a duas figuras extremamente emblemáticas para os nossos corações, que é a figura de Chico Xavier e a figura do irmão João, que são, como a Jane gosta de falar, parceiros no trabalho do bem, visando sempre o coração amoroso de Jesus. O nosso estudo, ele não é finalidade do estudo transformar todos nós que estamos aqui em aplicadores de passe.
que já é o primeiro apontamento que a gente faz. Por quê? Porque hoje já é consenso, dentro da doutrina espírita, que o termo passista ele causa muita dificuldade de entendimento para o leigo. Porque quando fala que é passista, acha que é passista da escola de samba, qualquer atividade que não é. É sério, gente. Eu estou falando porque eu passei por isso há alguns poucos anos atrás, quando eu tive a oportunidade de iniciar minha atividade no PAF. Eu contava com uns 22, 23 anos no máximo, e eu cheguei perto da minha irmã e falei, olha, agora eu sou pafista. Ela mesmo, qual escola que tu vai sair? Mamãe era Portela. Eu falei, não, garota, é PAF, de dar PAF lá na casa espírita. Então, quer dizer, essa dificuldade de entendimento existe. Então, a Federação Espírita Brasileira propõe que a gente use o termo aplicador de passe. Por quê? Porque quando você usa o termo médium passista, pode entender-se que as faculdades mediúnicas que serão utilizadas é do indivíduo, quando não é a verdade absoluta. Há a parcela de atividade do indivíduo, do médium, mas, segundo falam os benfeitores, a grande maior parcela, cerca de 80% das energias são espirituais. Então, não tem como a gente atribuir a ação do passe individualmente ao indivíduo. Não dá. O passe é um atendimento feito em dois momentos distintos, pelo plano espiritual e pelo plano material. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso apontamento sobre o passe, né? Que eu recebi esse presente da Jane, né? Presente que ela mandou para mim a relação, mas ela não colocou a primeira linha da relação de quem ia apresentar o estudo. Aí a Ivana, eu mostrando para a Ivana, tudo bom que vai ter? Tu vai participar? Vou participar, é claro. A Ivana, não, Evaldo, você vai iniciar o estudo. Aí começou a tocar castanhola com o joelho, né? Começou a tremer o joelho, mas a gente não nega a tarefa, não nega a oportunidade de trabalho. E nós vamos procurar conversar dentro de um nível de entendimento que, se surgir dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas no chat, porque a Adriana, como está gravando, depois tem como ela me passar o chat. E aí eu posso depois entrar em contato e tentar sanar as dúvidas que acontecerem mediante aquilo que a doutrina espírita fala, não daquilo que o Evaldo acha. Em estudo da doutrina não tem achismo, só tem base doutrinária. Tá bom, gente? Então, vamos começar pedindo sempre a Jesus que nos oriente no caminho do bem, que é novidade para todos nós. Graças a Deus. Nós vamos ter uma música agora e, evidentemente, que fala sobre o objetivo do nosso estudo. Fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar
a minha lágrima e daquele que precisar. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus é essa luz. Eu vou na mente do meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisar. Eu vou na mente no meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisar. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão.
ajuda terás, pois o amor de Jesus Vem dessa luz, o amor de Jesus, essa luz, oh luz, oh luz, oh luz, oh luz, oh luz. Seu microfone. Seu microfone, eu falo. Obrigado. Nós vamos conversar nesse módulo, no nosso primeiro módulo, que vai durar, como a Jane falou no início, 8 domingos, sobre diversos aspectos que nos leva a entender a ação do passe. Nós não vamos ter a preocupação, nesse primeiro momento, de explicar como ocorre o passe no aspecto espiritual, que falta muitos elementos para nós, e mesmo no aspecto material, teríamos que nos envolver na questão dos fluidos, que poderá ser tratado mais à frente com mais propriedade. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o que a conduta espírita nos fala. A Conduta Espírita é um livro que foi ditado pelo nosso benfeitor André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, lá em Uberaba. O nosso querido Chico, ele não participou na recepção dessa obra, foi Dr. André Luiz, direto através de Valdo Vieira. Nós vamos ter que falar, inevitavelmente, sobre fé, sobre merecimento, sobre vontade, o ato de receber o passe, o ato de dar o passe, qual o nosso envolvimento nos dois lados da moeda, e os objetivos do passe e o porquê do passe. Então, teremos, nesse propósito de estudo dessa noite, desenvolver essa temática para que a gente possa compreender as nossas ações em cada momento, porque o passe não tem nada de sobrenatural ou maravilhoso. Nós temos que sempre estar caminhando lado a lado com o Livro dos Médiuns, que é, como diz o próprio codificador, que diz que o Livro dos Médiuns é o manual dos médiuns e dos evocadores. Então, se é manual, ele não vai ficar ultrapassado de forma nenhuma. Virão outras temáticas que darão uma amplitude maior àquele entendimento. Mas o Livro dos Médiuns é a base doutrinária que o codificador codificou para todos nós, a fim que tenhamos um entendimento. E logo no início do Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é Há Espíritos? Esse questionamento do nosso codificador é essencial para que nós possamos dar início ao entendimento da relação do plano material com o plano espiritual. Se não houver esse entendimento de que nós não somos apenas o corpo perecível, que há uma fonte de inteligência exterior e independente do corpo, que já preexistia e sobreexistirá, então, se nós temos essa consciência, nós já entramos num caminho de um entendimento maior. Por quê? Porque a necessidade do entendimento do passe precisa do nosso conhecimento e da nossa aceitação em relação à espiritualidade ou ao espiritualismo. Mas vamos, então, para o que nos diz o nosso benfeitor André Luiz em Conduta Espírita. Ele coloca isso lá no capítulo 28 desse livro: a transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Isso é muito importante. Nós começamos a analisar a questão do passe por essa questão. Por quê? A doutrina espírita, ela reintroduziu a ação de impor as mãos do cristianismo nascente.
Jesus nos orienta, e mais à frente vamos ter a base doutrinária para essa informação, de que nós deveremos impor as mãos sobre os doentes a fim de que sanássemos as suas necessidades físicas, morais e espirituais. Mas sanar como? Através dele, Jesus. Por isso que a música inicial nos coloca e nos remete invariavelmente à ação do Cristo, de Jesus, através do homem, para a realização do bem ao seu semelhante. O homem, por si só, ele não reúne condições de estabelecer essa ligação fluídica entre ele, homem, com um plano espiritual visando beneficiar alguém. Essa ação só é possível através do olhar misericordioso de Jesus. Então, isso aí é um assunto que tem que ficar extremamente estabelecido, porque a doutrina espírita é uma doutrina que tem a sua base moral no Evangelho de Jesus. Não dá para se pensar em espiritismo distanciado de Jesus, distanciado do Evangelho. Então, baseado nesse pensamento, André Luiz nos fala que nós devemos... Ele coloca proibir. Sabemos que é um termo um tanto quanto pesado, porque a conscientização nos leva a uma ação adequada. Então, proibir ruídos quaisquer. De que tipo? Evidentemente que se a gente está numa tarefa destinada à aplicação do passe, transmissão de energia através do passe, deverá ser um ambiente equilibrado, pelo menos numa harmonia possível para que cada um de nós faça as conectações, a conectividade com as forças espirituais que nós respeitamos e buscamos. Então, ele diz que é proibir ruídos quaisquer. Não podemos aí colocar música instrumental como ruído, tá? Mas música instrumental de boa qualidade, música instrumental que visa uma harmonização do ambiente das pessoas que ali participam. A música, ou a musicoterapia, ela é completamente adequada ao pensamento da harmonização espiritual. André Luiz nos afirma isso no livro Nosso Lar e no livro Os Mensageiros. No Nosso Lar, nós temos o Bosque das Músicas. Quem lê o livro vai recordar-se. E Lísias fala para André Luiz que o acesso ao Bosque da Música, da Música é um prêmio para os trabalhadores que exerceram a sua atividade dentro do princípio estabelecido pela governadoria de Nosso Lar. Então, não é que vai quem quer, não. O acesso é limitado pelas nossas emanações vibratórias, energéticas. Então, no Bosque das Músicas. No livro Os Mensageiros, quando André Luiz, junto com Aniceto e Hilário, chega no posto de socorro Campo da Paz, após as atividades do dia, a sobrinha de Barcelos, que está visitando o Campo da Paz, ela trabalha num outro posto de socorro, numa situação ainda inferior da região umbralina do que o Campo da Paz, o Barcelos pede a ela para tocar uma peça no piano, e ela toca Fugata em Ré menor. E André Luiz fala que jamais tinha assistido à harmonia dessa obra acho que é de Beethoven, não tenho certeza, os músicos depois me corrijam, com tamanha sonoridade emocional como naquele momento. Então, a música ela é aceitável e adequada num ambiente onde será transmitido o passe, aplicado o passe, dentro de um conceito de músicas harmoniosas e equilibrantes. Baforadas de fumo, isso daí já é um contexto que a gente sabe que a doutrina espírita não entende como necessário o uso dos vícios orgânicos, né, como o fumo ou o álcool, para que se exerça qualquer atividade de relação com o plano espiritual. Não temos dificuldade, não temos necessidade de nos expandir nesse assunto, porque já é um consenso e nós sabemos disso. Tanto quanto ajuntamento de gente, ou a presença de pessoas irreverentes e sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. Quando eu li isso aqui, no Boa Nova, eu me
penalizei, porque há uma coisa de uns 40 anos atrás, nós fazíamos uma atividade de assistência lá no Curupaiti, no Hospital de Curupaiti, de Rancenianos, onde eu tive a alegria de conhecer Amazonas Hércules, o Frederico, o Fernando. Eu até arrumei lá uma noiva lá, Geraldina, que era uma interna lá da casa, e ela falava que era tão difícil ver jovem lá, então, quando me viu, ela falou que eu ia ser noivo dela. E eu falei, não, Geraldina, eu já sou casada. Ela, não sou ciumenta. Você vem aqui uma vez por mês para me ver, já estou feliz da vida, mas traz uma balinha. Aí, então, toda vez que eu ia, levava uma balinha para a Geraldina. E lá e tem, no Hospital de Curupaiti, tem um centro espírita Filhos de Deus. Nessa época, o Amazonas Hércules era o presidente do centro espírita. E coincidia que vinha um grupo espírita de Volta Redonda para também fazer a visita, que era no segundo domingo de cada mês. Quando o ônibus lá de Volta Redonda chegou, alguns irmãos internos estavam sentados numa praça, jogando dominó, conversando, assuntos completamente aleatórios. E um grupo desses irmãos de Volta Redonda chegava individualmente questionando: vocês querem um passe? Aí alguns balançavam as cabeças que sim, outros que não, e a pessoa ia lá, dava um passe quase que de forma aleatória. O Amazonas Hércules nos chamou a atenção dizendo que a doutrina não concordava com essa atitude de sair distribuindo passe que nem dá bom dia, que nós temos que estar, como diz André Luiz, num lugar preparado para essa finalidade ou, então, onde haja uma necessidade imediata de uma transmissão de fluidos energéticos de origem basicamente espiritual, mas não pela decisão individual daqueles que não têm o conhecimento adequado para isso. Porque o passe, ele não é que ele tenha que ser exercido apenas e unicamente dentro da casa espírita, não. Ele pode ser exercido dentro da nossa residência mediante uma necessidade, mediante um preparo adequado do ambiente, e as pessoas que estão próximas têm que estar conscientes de que ali vai haver uma ação que envolverá o plano espiritual. Senão, a gente vai cair nessa orientação indevida de que nós temos de não analisarmos a questão de pessoas irreverentes ou sarcásticas, pessoas que irão debochar da nossa atitude dentro de casa ou em qualquer ambiente não adequado para isso. E André Luiz fala mais, para que nós tenhamos a consciência que a assistência e o tratamento é espiritual. O passe, o médium, ele não está autorizado, vamos botar esse termo assim, dizer que ele está dando um passe. Não, não. Toda a ação do passe é uma união de propósitos do plano espiritual e do médium ou do aplicador do passe. Tanto que, se eu me arvorar em aplicador de passe e sair por aí distribuindo passe, que nem se distribui bala, eu vou estar correndo o risco de ter uma assistência espiritual não equilibrada. Então, por isso que André Luiz nos coloca essas orientações de que a gente deve ter cuidado em termos de ajuntamento de gente ou presença de pessoas irreverentes ou sarcásticas. Porque o passe ele tem que estar estabelecido dentro do ambiente adequado para tal. Por isso que nós estamos iniciando esse estudo a fim de sabermos como agir. Em determinadas situações que bate uma percepção do irmão da necessidade de um socorro espiritual, não há meio mais eficiente do que uma prece, sem que haja necessidade de recorrer à imposição de mãos. Uma prece, ela vai atender o objetivo com maior intensidade e agilidade, para que a gente não saia por aí, tá, gente? Distribuindo passe à torta e à direita, como quem tem banana para dar. Não é assim. É uma responsabilidade que estamos assumindo. E aí André Luiz fala de uma situação, quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético. Vocês já perceberam que o sopro é uma atividade do passe de muito difícil aplicação? Por quê?
Ah, porque o médium não sabe que pode? Não, não é isso. Não é só isso. É porque, se a gente for pegar ainda o livro Os Mensageiros, de André Luiz vai falar sobre o sopro mediúnico. E Aniceto diz que aqueles que se propõem a fazer o uso do sopro curativo, ele tem que ter um nível de consciência sobre o que pensa e o que fala, para que a sua ação através do sopro seja realmente curativa. Ou seja, vigiar com mais intensidade pensamentos e palavras. Porque seria incompatível o médium ou que fizesse uso de qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou não lícita, ou então que use palavras de cunho pejorativo e até chulo, achar que reúne condições de fazer o sopro curativo. Então, o sopro é uma atividade que o médium tem que ter um grau de consciência sobre essa ação que extrapola a maioria de nós. Por isso que não é comum ver a ação do sopro curativo nas reuniões de passes, nas atividades de passe ou de tratamento espiritual. É mais comum esse sopro ser feito pelo plano espiritual, sem a participação do médium. Acontece, com muito mais intensidade do que nós podemos avaliar. Mas, sendo utilizado pelo médium, nós temos que nos atentar às duas palavras do primeiro desse parágrafo, quando oportuno. E essa oportunidade não é decidida pelo médium, mas pelo seu comportamento. Como ele se comporta ao longo da semana e do dia, para que ele possa estar em condições de ajudar ou acionar essa possibilidade do sopro curativo. Eu deixei esse aqui porque é necessário falar, porque senão a gente entende que o sopro é a mesma coisa que está soprando a formiga que está na mão de alguém, e não é. É uma ação mediúnica, e se nós formos nos voltar no nosso entendimento lá na Gênese da Bíblia, a Gênese bíblica, no capítulo 1 da Gênese, se eu não me engano, é no versículo 26, se eu não me engano, que Moisés relata assim: e Deus, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. No versículo 26 do capítulo 1. Já tinha criou já o céu e a terra, tudo que nela, e ia criar o homem. No capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 17, está escrito assim: e soprou Deus nas ventas do barro que ajuntou, e o homem tornou-se ser vivente. Então, esse sopro aí, que a gente está falando, ele está associado a uma palavra hebraica chamada ruach, que quer dizer sopro, vida, espírito. Por isso que espírito, em hebraico, é ruach. Então, o sopro é uma ação de extrema espiritualidade e que eu, particularmente, não me encontro em condições de fazer uso. A espiritualidade pode fazer tantas quantas vezes for necessária. Agora, o médium tem que tomar muito cuidado com essa prática, porque não que vai prejudicar a pessoa, não, porque a misericórdia de Deus não permite, mas assumir uma responsabilidade por um ato que já sabe e, em alguns casos, indevido. E ele fala, bem como o uso da água fluidificada. Eu noto, sabe, Jane, que a questão da água fluidificada ela está se tornando um pouco banalizada no movimento espírita. Por quê? Porque a pessoa acha que é apenas pegar lá no filtro a água numa jarra, né? E André Luiz relata para a gente que a água é melhor ser com a temperatura ambiente, tá? Não utilizar água gelada, André Luiz alerta a gente isso, porque a água gelada ela muda a propriedade, a água a temperatura ambiente não, e a pessoa acha que é apenas pegar uma jarra lá, uma garrafa d'água e colocar água num copinho, não é isso, não. É necessário uma preparação íntima antes de pegar a água no filtro, entrar em conexão com a espiritualidade da casa numa prece sincera de pedido de auxílio.
para que as minhas energias, que não são equilibradas, não causem qualquer tipo de alteração naquele líquido precioso, que apenas o medicamento do plano espiritual ali seja depositado. E muitas das vezes nós vemos, em algumas casas espíritas, não é aqui crítica, é apenas uma análise, que as pessoas fazem maquinalmente, mas não têm consciência do ato que está fazendo. Colocar a água, botar numa jarra, preencher os copos, vai muito mais do que um ato mecânico. Então, quando formos fazer, temos a consciência que nós temos que entrar em conexão com a espiritualidade da casa. O irmão João não vai ficar aborrecido, não, se você, na hora que pegar a água, pedir a ele que te oriente, que favoreça que a fluidificação seja exercida pelo plano espiritual. Quando estamos na sala de tratamento, que a gente vai tonificar, porque a gente não vai fluidificar a água. Nós não temos essa condição. Nós vamos tonificar a água que o irmão levará como medicamento. O que nós vamos fazer ali? Eu estou aqui impondo a mão para poder fluidificar essa água? Não. Nós estamos pedindo à espiritualidade que nos assiste. Por quê? Porque a espiritualidade sabe qual é a percentagem de medicação que cada irmão necessita em cada copinho daquele. É por isso que fala assim, não quero esse não, quero aquele dali. Não é necessário escolher, porque o teu copinho é que está com o teu medicamento. Então, você vai tomar. E eu até brinquei na quarta-feira, lá no Cefac, que teve uma irmã que falou assim, me dá mais um copinho que eu estou com sede. Eu falei assim, olha só, o primeiro copinho é medicamento, o segundo é só água. Então, você pode beber aí a bandeja toda, minha filha, porque você não vai ficar mais medicada por isso, não. É apenas aquela dose que você tomou, a primeira, como sendo aquela de necessidade para cada um de nós. Então, quando o André Luiz coloca aqui, bem como o uso da água fluidificada, ele ainda está associado quando oportuno, que está lá no início desse parágrafo, que nós temos que analisar o que estamos fazendo. E ele conclui aqui essa parte nesse texto aqui. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos nós. O que André Luiz está falando para a gente? Quando estamos lá impondo as mãos sobre um determinado irmão, e eu acho que eu estou interferindo nas condições bioenergéticas daquele irmão para ajudá-lo. Onde está escrito isso? Todos os benfeitores que se manifestam acerca do passe, eles são unânimes de dizer que quem cura é Jesus. Não é um médium. Pode ser um médium, na nossa opinião, ainda viciada, né? Um médium de muita capacidade, mas, meu amigo, mas se Jesus não estiver nesse barco, você está indo num mar de enganação. E o que mais? Você ainda está, de uma certa forma, você está, além de deixar-se enganar, você está levando também uma proposta de dúvida para aquele que está assistindo a gente. Então, temos que ter cuidado nesse aspecto. Todo o bem emana de Deus, afirma-nos Jesus. E como aqui André Luiz nos lembra, o bem eterno é bênção de Deus. Nada se faz no planeta Terra sem a onisciência e anuência de Jesus. Nosso irmão, nosso benfeitor, Dr. Erma, ele sempre fala, pensa em Jesus. Não pensa no Erma, não. Pensa em Jesus. Quem cura é Jesus. Então, o propósito da gente é buscar, como disse a música no início, a nossa conexão na hora do passe com o Mestre. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na lição 153, que ele fala sobre passe, baseado nessa afirmação aqui que Marcos anotou, que nos dá a sustentação necessária para realizarmos a atividade do passe, que diz assim, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, está doente, muito doente. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A doutrina espírita resgata essa ação na imposição das mãos, sem qualquer tipo de recompensa por isso.
Isso é muito importante te falar, sem qualquer tipo de recompensa. Aí Emmanuel comenta assim para a gente: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Seria a audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos perturbados e agonizantes. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Jesus sabe como fazer. Nós estamos começando a aprender como poderemos chegar a esse ponto. E que eu acho lindo isso aqui. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus. A pessoa vai tomar o passe e antes do passe, relata que está com qualquer dificuldade orgânica, não importa qual. Quando termina o passe, né, o Evaldo está lá na sala de passe, termina o passe, o Evaldo bate no ombro da pessoa. Melhorou? Por quê? Fui eu que dei. A atividade foi exercida unicamente por mim, então eu seria audacioso, o Emmanuel está sendo caridoso, né? Que eu daria outro adjetivo para mim mesmo. Seria audacioso eu entender que as minhas possibilidades se assemelham do mestre, porque o mestre impõe as mãos e cura, literalmente falando. Cura. Então, nós temos que buscar essa base da ação de impor as mãos, mas com essa consciência que Emmanuel nos propõe. Ele diz que a gente não deve desprezar a lição, continuando, por vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Nós impormos as mãos para alguém que esteja, nesse momento, dentro da casa espírita, e somos direcionados para a atividade no passe, mas sem nenhuma presunção de resultado. Sem nenhuma presunção. Porque o médium ele não pode ficar esperançoso de ouvir um muito obrigado e eu estou melhor. Ele não pode ficar nessa ilusão vaidosa de ouvir isso. Por quê? Porque nós já temos a consciência que a ação da aplicação do passe ou da imposição das mãos não é uma ação individual e restrita. Pelo contrário, ela é coletiva e abrangente. Então, essa página de Emmanuel, eu achei extremamente... É muito bonita a página. Eu tirei esse trecho aqui porque eu julguei ser o mais objetivo para todos nós. Aí nós vamos falar sobre a questão de fé. E Emmanuel fala para a gente, no Pensamento e Vida, capítulo 6, assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Emmanuel nos propõe uma visão de fé diferente da crença. Não, eu vou tomar um passe porque eu acredito que eu vou ficar bom. Não. Não é esse o propósito do passe em relação à fé, porque crença é uma coisa, fé é outra. Fé é certeza em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu não preciso ter argumentos que me provem a existência de Deus. Eu simplesmente sei que Deus existe. E isso deve me bastar. E como eu sei que Deus existe, eu sei que o momento do passe é uma integração do médium com o plano espiritual. Como diz a música, se eu não estiver aberto, disponível para receber o auxílio espiritual através da imposição das mãos, através do passe, eu absorverei muito pouco dessa prática.
Se eu fico no passe com um olhinho aberto, outro fechado, para saber se o médico está fazendo muito gesto ou ele está parando com a mão muito tempo em determinado lugar, o médium ele pode até receber uma intuição de localizar a energia que ele está canalizando em determinado órgão do irmão, mas ele não deve ficar com a mão estática ali. Por quê? Porque causa uma impressionabilidade naquele irmão que está ali. Digamos que eu esteja lá deitado lá e cheguei na casa com um desconforto aqui no peito, meio esquisito, e chega na hora do passe, a Jane fica lá meia hora com a mão sobre o meu coração. Eu falei, estou na hora de desencarnar. Eu vou desencarnar. Eu acho que não vai ser aqui, não, porque eles não vão deixar, porque vai dar problema para casa, né? Mas quando chegar na rua, eu vou cair durinho. Então, é essa massificação do pensamento que o médium também é responsável de evitar. Porque a mão, ela não precisa, como vemos lá no Conduto Espírita, não precisa fazer gestos cabalísticos, não. Não precisamos. Nós ficamos com a mão pode ficar estática sob a cabeça do irmão que está ali na hora do passe, sem nenhum gesto. Porque diz Emmanuel, naquela página que nós vimos anteriormente, que não seria necessário nem a mão, basta o sentimento. Mas como ainda é necessário algum gesto para a pessoa ficar mais feliz e o médium acreditar, não é? Se ele tivesse fé, ele não precisaria colocar a mão. Mas como ele acredita que ele precisa da mão estendida, então ele vai atrás da sua crença em detrimento da sua fé, que a fé é a certeza. Então, nós temos que ter muito cuidado para que nós não transformemos o passe ou a aplicação do passe em motivo de preocupação para aquele que está ali na recepção desse concurso espiritual. Tá? É por isso que Emmanuel fala para a gente, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. A ação da fé ela vai ser primordial para que eu receba não o que eu quero, mas o que eu realmente necessito. Quando nós vamos desprovido de qualquer direcionamento do nosso sentimento, do nosso pensamento, se nós formos em direção ao passe, na esperança de sermos amparados dentro daquilo que os benfeitores espirituais detectam a nossa necessidade, então a minha fé é atuante o suficiente para que o plano espiritual, através do aplicador de passe, intervenha energeticamente. Agora, nós temos que compreender que, embora tenhamos uma potencialização da nossa fé, não é exigirmos que o passe irá nos libertar de tudo e por tudo. Não é isso. A nossa fé está baseada num conceito de racionalidade. A fé raciocinada, como Kardec coloca no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Isso, a nossa fé tem que ser nesse patamar de entendimento. E não simplesmente sair por aí achando que, não, eu tenho fé que eu vou chegar lá no CSX ou no CEFAC, eu vou chegar lá mancando, que eu dei um chute na parede e vou receber um passe e vou voltar para jogar bola, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. Então, a fé ela é primordial para que nós tenhamos a base da recepção, como também do aplicador de passe para a dispersão dos fluidos. Porque se o aplicador de passe está lá com a mãozinha estendida, olhinho fechado, mas pensando em casa, que quando ele chegar, o marido vai ouvir poucas e boas, a esposa que me aguarde porque não gostei do que ela falou, ou os filhos tiver... Não. A doação do médium está também concentrada na percepção total da ação que está realizando. Por isso que a prece é um instrumento necessário em todos os momentos da nossa existência, mais ainda no momento da aplicação do passe. Tá bom? A questão, olha só, nós colocamos, né, a questão da fé e agora vamos falar do merecimento. Com qual objetivo? Porque se eu sei que eu preciso renovar
as minhas percepções de fé a cada oportunidade, a cada existência, então a fé é algo que precisa ser alimentado cotidianamente pela confiança que eu tenho em Deus, em primeiro lugar, sempre, no amor de Jesus e na ação do plano espiritual amigo, que estão sempre interessados em nos ajudar. Mas também temos a questão do merecimento. E nós vamos pegar lá, no Bênçãos de Paz, né, de Emmanuel, lá na segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que Pedro fala assim: por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude ou conhecimento. Essa virtude da fé, que Emmanuel explica para a gente assim, nesse livro, no capítulo 54. Virtude sem proveito é brilhante no deserto. Inteligência sem boas obras é tesouro enterrado. O que Emmanuel está nos falando? Que para que eu tenha um merecimento de agir com a minha virtude, ela tem que ser atuante. Eu não posso julgar que o fato de eu ficar no meu egoísmo, no meu ostracismo, só impresse que eu estou adquirindo merecimento por essa ação. Não é isso. É quando você tem a oportunidade, está indo para a casa espírita, assistir uma reunião pública, quando for possível, ou um estudo, e vai ter o passe. No caminho da casa espírita, eu observar as oportunidades de ser útil ao meu próximo. Porque opinião do Evaldo, tá? Não está em obra doutrinária, não. Às vezes eu gosto de especificar, porque aí é lógico, dá o direito da pessoa de contestar, com toda serenidade. Eu acredito que, se eu estiver me direcionando para a minha casa espírita, para a tarefa que está predeterminada, e num caminho eu encontro um irmão com uma necessidade premente, de uma ajuda premente, e que eu tenho condições de oferecer, e não chegar na casa espírita, eu já realizei a minha tarefa ali. E o plano espiritual não vai mandar: ô, Jane, anota aí que o Evaldo faltou. Elian, anota aí, Evaldo novamente furou lá o compromisso dele. Por quê? Porque o objetivo é, como diz André Luiz, Emmanuel, virtude sem proveito é brilhante, como eu falo aqui, é brilhante no deserto. Você, num deserto, você quer achar um brilhante ou um oásis? Se tiver um brilhante perto do oásis, é melhor. Mas a proposta é assim: e, ou. Tá? Então, se nós quisermos termos uma ação de merecimento, nós temos que ter práticas de bondade no decorrer da nossa existência, não no nosso dia, não no momento, no dia do passe. É na nossa existência, para que as nossas condutas ao longo da nossa existência nos façam merecedores do amparo espiritual. Quando fala de merecimento, Adriana, eu lembro de uma passagem de Divaldo. Divaldo Alcides, né, tem aquela intimidade com Dona Joana, né? Joaninha para cá, Joaninha para lá. Eu não tenho. Para mim é Dona Joana, e ainda falo com ela bem longe, assim, porque não dá para chegar perto. Mas Divaldo chegou, Dona Joana chegou, e Divaldo, ela falou assim: o que você está fazendo? Aí Divaldo falou assim: Dona Joana, eu estava aqui pensando, poxa, a mansão abriga tantas pessoas aqui, ajuda tantas pessoas. Eu e Nilson não temos tempo para nada. Quando tem um tempinho, eu vou fazer palestra pelo mundo afora. Tem atividade do Grupo Espírita Redenção. Eu acho que a gente já tem um pequeno merecimento, não tem, Dona Joana? Aí Dona Joana fala assim: olha, Divaldo, espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier estão na fase do merecimento. Nós, Divaldo, estamos na fase da necessidade. E Divaldo ficou apavorado porque ela falou nós, ela se incluiu. Um espírito, né, redimido em relação a provas anteriores, que já conseguiu um progresso moral incalculável para mim, né?
ela se coloca na condição ainda de espírito necessitado. Então, esse merecimento que Pedro nos propõe e Emmanuel nos estimula é uma conquista diária ao longo do nosso progresso moral, que vai levar alguns bilhões, no meu caso, de planetas, né, de sistemas solares, porque a coisa está feia. Então, esse merecimento, nós temos utilizado essa palavra de uma forma muito corriqueira. Muito corriqueira. Criei meus filhos, eu tenho que merecimento? Criar filho é obrigação. E criar os filhos, dando o exemplo do bem, é a nossa missão. Então, nós temos que tomar cuidado em relação ao merecimento, porque essa conta do merecimento é espiritual. É espiritual. Por isso que Emmanuel fala que virtude sem proveito é brilhante no deserto. Então, para que eu tenha fé, de buscar, com atitudes, angariar, como diz Pedro, a virtude do conhecimento. A virtude do conhecimento. Porque quando eu tenho o conhecimento, a outra opção que eu tenho é a compreensão. Compreensão é fazer aquilo que eu conheci, aquilo que eu entendi. Então, nós estamos a caminho de alcançar o merecimento, né? E aí nós chegamos no outro aspecto, que é um tríplice aspecto: fé, merecimento e vontade. Essa vontade, eu costumo dizer, até já falei para algumas pessoas, que esse livrinho, Pensamento e Vida, de Emmanuel começa esse livrinho, na introdução, ele fala assim: uma alma amiga nos pediu uma cartilha de orientação para os espíritos que iriam reencarnar. E, então, no curso que oferecemos para aqueles que vão de volta ao corpo carnal, nós ditamos esse pequeno manual. São 30 capítulos. E não tem nada de pequeno, porque eu empaco sempre no capítulo 2. Sabe qual é o capítulo 2? Vontade. Vontade. Porque Emmanuel, ele diz nesse livro... Jânio, eu acho que 8h30 vai ser pouco tempo, Jânio. Eu estava preocupado achando que era muita coisa. Já são 8 horas. Mas nesse livro, nesse capítulo 2, Emmanuel diz para a gente que a primeira criação do espírito é o desejo. É a primeira criação. No segundo momento, ele tem o pensamento, que reveste o desejo. No terceiro movimento do espírito, vem a ação, que depende de quê? Da vontade. E ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha que lindo, olha que lindo. Hoje, no meu caso, né, quarta-feira, hoje o dia vou para o Cefac, porque eu vou passar para o tratamento espiritual lá no Cefac. O que eu vou fazer no Cefac? Eu tenho que estar imbuído de fé, buscando o merecimento com a ação da vontade. E a ação da vontade, eu tenho que governar todos os setores da minha ação mental. Se eu deixar para pensar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, apenas quando eu chegar lá no Cefac, eu já perdi o dia todo de atividade mental, porque eu podia ter feito isso quando acordei. Eu podia ter feito isso. Porque o Emmanuel fala assim, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Ou seja, o pensamento ele te impulsiona no dinamismo, na ação. Agora, para isso, eu tenho que usar a vontade, que é um instrumento que eu, espírito, não sou eu, corpo, eu, espírito, sou o detentor dessa ação. Lembra a pergunta 895 do Livro dos Espíritos? Kardec questiona os benfeitores. O homem pode, por seus meios, vencer as suas más inclinações? A resposta, em alguma época, eu falava que era irritante, que os benfeitores respondem assim, sim, realizando para isso esforços muito insignificantes. Bastando para isso vontade. Quão difícil é ter vontade.
Isso está lá no Livro dos Espíritos, e aqui Emmanuel vem nos trazer a ampliação dessa vontade. Então, quando eu vou para a reunião no Cefac, no CSX, e sei da possibilidade do passe, eu tenho que ter a minha vontade governando as minhas ações mentais. Eu tenho que ter a vontade de ser útil, não só de ser receptor, de ganhar as benesses do plano espiritual. Porque já aconteceu, tem um amigo médium que ele falou isso para mim, que na hora do passe, a pessoa que estava lá para receber o passe, que estava dando passe nele, pela energia tão benéfica da pessoa, e ele ficou sem saber o que fazer, que aí a mão começa a embaralhar, tu não sabe o que vai fazer com a mão, né? A mão começa a embaralhar na tua frente, e ele falou, eu tive que parar de gesticular para que a energia benéfica da pessoa me envolvesse, porque nós temos a ilusão que o aplicador de passe é um espírito já equilibrado que destoa da maioria. Eu sinto informar, tanto aqueles que já são, como aqueles que têm o desejo de ser aplicador de passe, denota isso a maior necessidade desse espírito encarnado de trabalhar no bem, de auxiliar o próximo, dando com a esquerda assim que a direita o saiba. Desde que, quando terminar o passe, ele não pergunta se melhorou. Se ele perguntar se melhorou, ele já perdeu ali boa parcela da sua colaboração. Tá bom? A doação tem que ser de mais intensidade. Para isso, é que a vontade tem que ser, como ele diz, gerência esclarecida e vigilante. Por quê? Porque essa vontade está atrelada à minha consciência. E a consciência, Emmanuel fala para a gente, a consciência é um juiz incorruptível. Porque eu, quando eu ajo, tomo uma atitude que a minha consciência não me acusa, quem está ao meu lado pode dizer que eu estou errado, mas eu levanto a cabeça, respiro fundo e vou em frente. Agora, quando eu tomo uma atitude que a minha consciência me acusa, mesmo que as pessoas busquem amenizar o meu erro, eu não consigo entrar em equilíbrio com facilidade. Então, a vontade ela tem que ser uma gerência esclarecida e é vigilante, porque perdeu a oportunidade, perdeu. Aguarda a próxima vez. Então, para que a gente possa chegar no passe, dentro desse conceito de colaboração e colaborador, nós temos que ter associado a fé, o merecimento e a vontade. Tá ok? E aí, chegamos ao tópico quem recebe. Quem recebe ou quem é beneficiado pelo passe. Aí nós temos lá no Fonte Viva, na lição 5, o vinde a mim de Jesus. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 22. E Emmanuel dá o título assim, consegue vir? É uma página, eu não sei qual página do Emmanuel que não é bonita, né, gente? Que a gente lê cada uma que a gente fica extasiado, né? Com a forma como esse benfeitor ele consegue tirar de uma frase minúscula de Jesus um ensinamento tão profundo. Ele fala assim, ó, o crente escuta o apelo do mestre anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto aos ouvintes. Sabe? Quando eu uso muito essa expressão, né, esse convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Novamente, voltamos à questão da ação do passe no aspecto de cura. A ação é feita pelo Cristo. E Jesus diz que ele nos aliviará. Por quê? Porque o mestre, ele conhece a ficha kármica da Adriana. E ele não poderia deixar na mão de um irmão, um médium, a solução da dificuldade da Adriana. O médium não tem essa capacidade de percepção. Então, quando Jesus fala que para ir a ele, por quê? Porque ele, conhecendo e sendo o executor da lei de Deus, ele vai entender se é o momento da libertação ou o momento de apenas aliviar para que dê coragem de enfrentar as dificuldades.
Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele falando sobre a questão de ressurreição de Lázaro, né? Irmão de Marta e Maria. Ele fala assim, Jesus ressuscitou Lázaro, tirou Lázaro lá da tumba. Beleza. O que aconteceu com Lázaro depois? Ele está vivo até hoje? Continua andando lá pela Judéia, lá em Betânia? Não. Lázaro, passado 30 anos do advento do túmulo, Lázaro morreu esquartejado lá no norte da África, por amor a Jesus. Então, a ação do passe para aquele que recebe não pode ser traduzida como certeza de cura, certeza de libertação, porque não podemos dar isso a ninguém. E se um espírito vir soprar no meu ouvido que a pessoa vai ficar curada, eu corro do espírito, porque isso é uma ação que está em nível superior daqueles que eu consigo perceber. Eu tenho que ter essa consciência. Então, se eu vou receber um passe, vou em busca de um passe, eu tenho que estar atrelado ao conhecimento da minha possibilidade, como diz Emmanuel, se eu consigo atender o convite de Jesus, porque ele fala, vinde a mim, não é? Mas ele fala assim, ele fala em outro momento assim, se quiseres vir após mim, o que eu tenho que fazer? Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Eu consigo ir a Jesus para receber dele as benesses que ele é possuidor e ele, se for da vontade do Pai, ele vai me dar? Não. Então, não é uma ação tão fácil como imaginamos, apenas o fato de chegar na casa espírita, impondo a mão, que está tudo resolvido a situação do irmão. Nós não podemos passar a falsa ideia de que tudo será resolvido. Nós já passamos da fase, ou melhor, nós já temos entendimento que devemos nos afastar da condição de falsos profetas e falsos cristos. A casa espírita, ela não é uma casa de milagre. Pelo contrário, esclarece que não existe milagre. Esclarece que não existe. Nós temos que ter a consciência que, para ir para Jesus, para receber o vinde a mim, ser aliviado, eu preciso de comportamento condizente àquilo que o mestre me propõe. Por isso que Emmanuel associa o se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu tenho uma discussão muito séria aqui na minha casa. Não é com a Ivana, não, porque eu tenho juízo. Mas com o sofá. O sofá entrou na minha frente, eu tropecei nele, aí discuti com ele seriamente. Aí me dá, pelo meu... antigamente usava um termo de apoplético, né? A pessoa que era destemperada, que era raivosa, né? Aí, em relação à minha ação de ignorância, me dá dor de cabeça. Por quê? Porque eu não consegui entender que o sofá é estático. Eu é que tinha que desviar dele, e não ele de mim. Mas aí chego lá no sofá, que eu falo assim, gente, estou com uma dor de cabeça que eu não me aguento. Mas eu digo que eu discuti com o sofá, que se eu disser, a gente fala assim, meu filho, a psiquiatria é no outro andar. Né? Porque aí eu não falo. A gente fala assim, não, Evaldo, vamos lá, toma um passe, vamos pedir a Jesus que você melhore, tome um passe. Vai mudar? Eu vou melhorar? Não. Até eu entender que a minha atitude que foi intempestiva. Não tem outro meio. É por isso que não tem milagre. É por isso que não tem milagre. Da mesma forma, se eu me destemperei no caminho, eu tenho que ser honesto com o dirigente. Elian, olha só, eu tive uma discussão no trânsito e eu não me sinto em condições de trabalhar no passe. Ou não me sinto em condições de receber um passe. Porque quando você está muito agoniado, você se torna refratário ao passe. Refratário. Os benfeitores espirituais estão inteiramente ali, desejosos de me ajudar, mas como eu só penso na discussão que eu tive com o sofá, eu faço um bloqueio na minha mente e não consigo receber as benesses que o plano espiritual, através do aplicador de passe, quer me favorecer. Porque o benfeitor fala assim, vamos dar uma ajuda a ele para ele entender que o sofá não tem culpa. Ele que é invocadinho, irritadinho. E quando eu fixo o meu pensamento numa coisa errada,
que eu participei, eu bloqueio as emanações espirituais que virão. Então, voltamos à pergunta de Emmanuel. Consegues ir? Eu estou necessitado. Preciso da ajuda de Jesus. Vou ao CFX porque é uma casa de Jesus. Então, mas eu consigo ir? De que forma que eu estou indo? Eu estou indo... antigamente tinha um ditado, né, quando a pessoa não tinha um hábito de rezar, à noite, antes de dormir, aí dizia que a pessoa deitava como um burro e levantava que nem um jumento. Por quê? Porque já deitava brigando com todo mundo e já acordava brigando com todo mundo. Então, eu tenho que tomar consciência das minhas atitudes, porque eu já aprendi o que é fé, aprendi o que é merecimento e aprendi o que é vontade. Então, é esperado pelo plano espiritual que eu mude o meu entendimento, tanto para ir ser um aplicador de passe, como também para receber o passe, porque eu tenho que reunir condições de ir até Jesus. E aí tem a questão do quem doa. Aí a encrenca fica maior. Fica maior. Aqui o Alex botou o Missionário da Luz, é porque ele sabe que eu vou falar do Missionários da Luz também, mas ali a primeira citação é do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 14, sobre os médiuns curadores. Está assim, no item 175. Unicamente para não deixar de mencioná-la, olha só o que o codificador fala. Ele não considera ser a mais importante das mediunidades, como muitos de nós que trabalhamos no passe acham que a gente é a cereja do bolo, né? A gente é a parte mais importante da casa espírita, é o médium aplicador de passe. Kardec já tira a nossa onda aí. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atermos, porque são várias nuances. O servidor do bem, mesmo desencarnado, olha só, ele está falando em relação ao plano espiritual que nos assiste. Mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O que o codificador está falando para a gente? Que aqueles espíritos que vão nos assistir no momento do passe, para aquele que vai doar, a aplicar o passe, esses espíritos, obrigado, amor, esses espíritos, eles têm que ter um nível de equilíbrio excepcional. Por quê? Porque se esperar isso do Evaldo, um equilíbrio excepcional, vai ficar ruim de trabalhar através de mim. Então, eles suprem a minha necessidade, a minha dificuldade, para que o benefício chegue, porque aquele que chega até a mim para ser beneficiado pela aplicação do passe que eu vou fornecer, ele não tem, vamos dizer assim, em termos, né, culpa do meu desequilíbrio. E a espiritualidade não pode deixar o irmão à mercê das minhas dificuldades. Então, por isso que o benfeitor fala que o servidor do bem, o servidor do bem, ele deve manter um padrão superior de elevação mental contínua. Contínua. E, o plano espiritual, sabemos que fazem. Sabemos que fazem. Porque aqueles que têm a mediunidade da vidência, quando entra numa câmara de passe, ou quando o passe é feito num salão, percebe com nitidez o trabalho do plano espiritual, ionizando o espaço para que as emanações mentais daqueles que estão ali não prejudiquem a liberação dos fluidos salutares no momento do passe. Então, os espíritos que atuam na atividade do passe, por isso que é quem doa. O médium, ele é o intermediário dessa ação, que é necessário, por quê? Por causa dos fluidos animalizados, que será tratado mais à frente. Mas essa ação, ela é de exclusividade do plano espiritual, porque apenas espíritos já equilibrados
Se vocês pegarem o Missionário da Luz, nesse capítulo 19, André Luiz relata a ação dos espíritos que atuam no passe numa casa espírita, que são espíritos que chegam sem falar nada, num equilíbrio de pensamento e sentimento anormal e realizam a tarefa de doação através dos médiuns. Então, aqueles que vão aplicar o passe têm que, ao menos, oferecer as condições básicas de equilíbrio para não interferir, não atrapalhar. A nossa benfeitora Marlene Nobre fala para a gente que mais ajuda quem menos atrapalha. E, na hora da atividade do passe, se eu conseguir me concentrar em prece, numa prece sincera, pedindo a intervenção do plano espiritual, eu vou conseguir atrapalhar menos. E o irmão vai receber a dose de fluidos curadores, reequilibrantes, que ele necessita, que eu não preciso ter conhecimento de qual foi a intensidade e a quantidade. Então, quem doa está estabelecido na questão da preparação do aplicador de passe para ele interferir menos na ação do plano espiritual. E aí chegamos no aspecto que nós estamos já no finalzinho, senão, como diz o nosso irmão Roberto, a Adriana já começa a olhar feio para a gente, né? O objetivo do passe e o porquê do passe. E aí vem a informação clássica, né, que você encontra em várias obras e em vários textos. Passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, provenientes do encarnado, e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, que seria a magnetização. Por quê? Porque isso quem fala é a nossa irmã Marta Antunes, que é a coordenadora da parte de mediunidade da Federação em diversas regiões do Brasil. Por quê? Porque é muito comum nós entendermos de forma indevida que o passe magnético é apenas doação de fluidos do médium, porque não é. Porque nenhuma ação que nós cometemos estamos sozinhos. Porque Kardec fala para a gente que o plano espiritual se acotovela com o plano material. Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Então, é improvável, não podemos dizer impossível, que seria radicalizar, é improvável que, em momento algum, nós estejamos sozinhos nas nossas percepções mentais, nas nossas idealizações mentais. Por quê? Porque toda ação inteligente tem uma causa inteligente. Toda ação imperfeita tem uma causa imperfeita. Se essa causa está dentro de mim, como aplicador de passe, ela que vai direcionar que tipo de assistência espiritual eu terei para a atividade que eu me proponho. E no caso da magnetização, que é a energia animal, eu, Evaldo, não saberia utilizá-la sozinho sem nenhum amparo espiritual. Por quê? Porque eu não reúno os conhecimentos adequados, mesmo aquele que estuda o magnetismo, é para ter noção da ação do magnetismo no meio de relação. Mas como é o fluido magnético? Qual é a coloração dele? Qual é em que vibração ele se sintoniza? Isso daí a humanidade não tem possibilidade de saber por falta de quê? De equipamentos que façam essa medição. Então, o objetivo do passe é a transmissão conjunta, que tem o passe. É bom a gente lembrar, e sabemos que tem o passe magnético, onde a concentração de doação magnética é mais animal, porém, com associação espiritual, não é? Porque Jesus não fala, onde tiver 2 ou mais reunidos, estarei presente. Como é que Jesus está presente quando 2 ou mais estão reunidos? Pelo objetivo que se deseja esses 2 reunidos. Eu e o meu protetor, o meu mentor, já somos 2. Se o propósito é no bem, os benfeitores espirituais se fazem presente nesse nosso desejo. Então, existe o passe magnético, existe o passe espiritual e o passe misto. Como é o passe espiritual? Só para poder a gente ter uma compreensão
en passant, é quando o plano espiritual utiliza as propriedades dos fluidos espirituais, independente da participação do médium. Independente. Se tiver um médium em condições de canalizar, como diz o nosso amigo Miguel Labolida, né? Se for um canudinho sem muito buraquinho, ele consegue passar essa energia de uma certa forma, com um pouco de intensidade, para beneficiar aquele irmão. Mas, normalmente, ele é proposto e realizado pelo plano espiritual, sem a intervenção mediúnica. O que acontece na intervenção mediúnica é o passe misto, tanto utilizando energias espirituais como a energia vital do médium, simbolizada pelo fluido magnético. Todos esses processos eles vão estar associados a uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos do plano encarnado e de fluidos espirituais dos benfeitores espirituais. Então, se nós nos conscientizarmos que a ação do passe inicialmente tem o propósito de nos interligar com os amigos espirituais, eu entrarei na cabine de passe ou na hora do passe no salão, eu estarei, naquele momento, envolvido com tanta confiança no amparo espiritual que eu serei um instrumento dócil na mão dos benfeitores. Isso aí, gente. Agora, para encerrar, eu vou deixar uma música aqui que eu gosto muito, para que a gente sirva também de mentalização para o passe, como é uma proposta da doutrina espírita. Estão sempre em volta da gente, graças a Deus. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia,
paz e alegria. Doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir. Às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E eu queria, nesse momento, pedir a Jesus que ilumine o Carlinho, porque ele está passando por um momento muito difícil, né? E que as nossas vibrações amorosas cheguem até esse irmão, lá em Campos do Jordão, onde ele mora. Obrigado a todos. Adriana? Sim? Adriana? Já agradecendo a todos, né? Porque a gente sabe o quanto é desafiador num momento como esse, para a gente parar um tempinho também no nosso domingo, para podermos estar aqui. Então, a nossa gratidão a todos que foram convidados para estarem aqui nessa noite, brindando conosco dessas vibrações da aprendizagem. Eu gostaria, nesse momento da prece final, Adriana, pedir ao nosso companheiro Elian, né, que está aí, para fazer a nossa prece em comunhão a esse momento tão especial junto às nossas casas. Tá bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Sendo a irmã Jane, agradecemos a todos os trabalhadores dessa Casa de Amor e Luz, o CEFAC, essa Casa de Jesus, que nos amparou na noite de hoje para recebermos as suas bênçãos através do conhecimento edificante, para podermos transformarmos em exemplificações verdadeiras à luz do seu Evangelho, nos disponibilizando, Pai, para as tarefas que nos são ofertadas diuturnamente. Porque mediunidade, Pai, é permanente. O serviço também é. E o seu amor também é, Pai. Então, nós não podemos dividir aquilo que é indivisível, mas podemos multiplicar com as suas bênçãos a oportunidade de exercermos com a dignidade do Evangelho essas tarefas tão necessárias para todos nós que estamos nesse resgate permanente que nos é oferecido através da encarnação. O passe, Pai, é um instrumento na qual nós somos um instrumento a ser tocado pela espiritualidade para podermos darmos alguma coisa de nós junto com aqueles que podem muito mais. Somos apenas um instrumento, imperfeito, é claro, mas com muita vontade e muito discernimento das nossas responsabilidades, possamos emitir vibrações num potencial em que aqueles que nos dirigem no plano maior possam exercer as necessidades verdadeiras de cada irmão para seguir confiante nessa caminhada de luz. Que possamos, nesse momento, agradecer mais uma vez por tudo aquilo que realmente tem sido feito por esta casa de amor, essa casa de luz, essa casa de Jesus. Pedimos, então, permissão àqueles que nos dirigem para encerrarmos as atividades da noite de hoje, com as graças de Deus.
Obrigada, Eliane, obrigada a todos, obrigada à Casa de Chico Xavier, obrigada à Casa de Eurípides, que também está presente, e a tantos. E aí eu fico já chorosa, né? Porque a emoção é grande no final de domingo. Um beijo no coração de todos, que a gente possa dormir em paz e animados, porque no domingo que vem, Alex está aí falando sobre os passos místicos, espirituais e magnéticos. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigada, Ivan. Obrigado a todos. Tchau, Obrigado a tchau, todos. Obrigado a todos. Obrigado, irmão. gente. Obrigado.